Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. E eu sou Tibério Oliveira. E esse daqui é o podcast Cariri. Para você que está chegando aqui agora, tá no YouTube, não esquece de se inscrever, deixar seu comentário, deixar o like. Quer fazer uma pergunta? Quer deixar um comentário? Deixa aqui do lado no chat e pergunta, pessoal. Vai lá no nosso grupo de membros, tá bom? Deixe sua perguntinha lá com seu nome, a gente vai ter o maior prazer do mundo em citar seu nome, fazer sua pergunta. O QR Code está aqui no cantinho, só acessar lá e deixar sua pergunta. Não é isso, Tibério? É isso, Diego. Nos ajudam nesse projeto, né? O Lojão das Clínicas, Eletrônica Charles, Fonte Musical, né? O meu amigo Vitor Marcelino. O outro Vitor, né? Que é também o dono da APIM Imobiliária, também nos auxilia nesse processo. E JC Peças, o Cauê e o Josimar também estão juntos com a gente. Doutor Daniel Landim, né? Endoscopista. Né? Em breve, se Deus quiser, vamos trazer ele para falar um pouco também aqui de saúde. E também tem o pessoal da Juazeiro Burgers, um abraço para o João, tem toda a sua equipe. Né? E vamos lá para mais um bate-papo. Vivemos novos tempos e a sociedade, como conhecemos, ela passa por transformações diárias. E aqui vale a gente ressaltar alguns dos pilares primordiais para a construção e manutenção de uma sociedade vindoura, né, e abundante. Um desses pilares, na minha opinião, o principal deles, é o respeito. Por que o respeito? Porque o respeito ele traz consigo muitas outras coisas, como o amor, a compaixão, a humanidade, a reciprocidade, né? E respeitar não é simplesmente concordar. Respeitar é aceitar, é entender. E a partir disso, dar-se as mãos e todo mundo segue sua vida todos juntos, felizes em campos verdejantes. E por falar nisso, não é incomum vermos no cenário atual cenas infelizes onde falta o respeito e sobra a violência. Então, o podcast de hoje é temático e nós falamos sobre violência contra a mulher. Até quando? É isso. Diego, hoje ela está aqui não por ser minha irmã, mas ela está aqui por ser presidente da Comissão de Defesa da Mulher da OAB Crato. E ela também faz parte da Frente de Mulheres do Cariri. Seja muito bem-vinda, Isadora Oliveira. É um prazer recebê-la aqui e um tema tão relevante e espero que deixe um dia de ser atual, seja o caso passado. Isadora, violência contra a mulher, até quando? Boa noite a todos e a todas. Quero dizer desde já que é uma honra estar participando aqui com vocês e muito me engrandece também e é a esperança que engrandeça também o pessoal que está em casa assistindo. Olha, Tibério, até quando exatamente eu não sei, mas vai perdurar por um longo tempo ainda. Porque o que a gente observa é que o machismo e o lugar subsidiário da mulher na sociedade, ele ainda é muito presente. Enquanto nós não tivermos uma igualdade real, as violências não vão cessar. E essa é a nossa luta, né? De igualdade. E essa luta também que seja não só das mulheres, não seja só da OAB, seja também toda uma sociedade que não tolera mais essa barbárie. E falando em barbárie, a barbárie, essa palavra, ela tem origem nos tempos antigos e por mais que nós vivemos tempos tenebrosos, acredito que nós avançamos, né, nas políticas de direitos humanos ao longo dos séculos da vida. Eu quero saber, Isadora, quando no mundo, quais iniciativas ou qual a iniciativa deu pontapé para essas políticas de igualdade de gênero? Eu poderia citar alguns marcos históricos aqui, puxar na memória, sabe? Dizer marcos exatos de ruptura, sabe, de primaveras feministas, não é tão simples, mas assim, eu poderia, no contexto nacional, poderia citar, por exemplo, a possibilidade de mulheres frequentar a faculdade, né, que foi em 1879, com o monarca Dom Pedro II, que tinha tendências republicanas. Só que aí nos traz outra questão também, que eu não posso me eximir de falar aqui.
a Angela Davis fala da indivisibilidade da justiça. Então, nós não podemos, por exemplo, legitimar que mulheres brancas possam ir na faculdade enquanto as mulheres negras ainda eram escravas. Porque a escravatura acabou no Brasil em 1888. Então, assim, tudo está interligado, sabe? Não é só a violência contra a mulher, são todas as violências. Se nós não lutarmos contra todas, que pessoas seríamos nós? Então, assim, esse é um marco, não deixa de ser um marco, a ida da mulher à universidade. Mas, assim, que mulher era essa? Também tem isso, né? Se as mulheres negras estavam excluídas, é um avanço ambíguo. Posso citar também, né, o 8 de março, em 1911, que foi quando mulheres se levantaram contra os desmandos, né, do patrão. Elas eram operárias e aí fizeram greves, protestos, e houve um incêndio onde vitimou 129 mulheres dentro da... Foi no Brasil, né? Não, foi em Nova York. Nova York. Em Nova York. Posso citar outros marcos históricos. Assim, o 8 de março é bem presente porque ele marca, né, o Dia da Mulher Internacional. Sim. O Dia Internacional da Mulher. Poderia continuar citando também. Nós, aqui no país, só tivemos acesso ao voto em 1932. Então, assim, foi ontem. Não faz nem 80 anos. As Nações Unidas só lançam carta reconhecendo a igualdade entre homens e mulheres apenas em 1945. Então, assim, são questões que são recentes, né? Os tempos, né, como você falou, estão mais polêmicos, acredito que pelas redes sociais, né? O diálogo funciona muito rapidamente hoje, mas, assim, ainda não foi suficiente para que a gente pudesse dirimir muitas e muitas questões, né? Eu só fazer um pequeno ponto. Eu tenho, às vezes, a impressão, e sempre acontece uma coisa como aconteceu essa semana, que quebra meu raciocínio lógico. Às vezes eu tinha a impressão que hoje estava bem mais fácil de você tocar em determinados assuntos, como, por exemplo, assumir uma homossexualidade. Eu achei que hoje era mais fácil, pela origem que eu venho, pela idade que eu tenho, assim como eu não imaginei que aconteciam determinadas situações daquele tipo ainda hoje. Eu não falo assim, eu falo daquele tipo porque você vê às vezes uma agressão, uma coisa, um vídeo na internet e tal, mas foi uma coisa tão absurda, porque eu digo a você, só consegui ver aqueles vídeos, bicho. Depois que a gente veio aqui uma vez, eu só consegui ver uma vez. Eu não achei que... Eu achei, além de achar um absurdo, eu não acreditava que isso acontecia ainda, assim. Então, essas coisas vêm assim para quebrar realmente e de mostrar que é pouco ainda o que a gente faz em relação a isso, né? Antes de adentrar no movimento, eu também não achei que acontecesse com tanta frequência como acontece. Infelizmente, cenas como aquelas são muito mais comuns do que o que a gente pode presumir. E aí, assim, foi todo mundo pego, né, de surpresa, porque era um cara famoso, e aí viraliza, né? Sim. Mas quem luta no movimento, quem está no movimento, quem recebe essa demanda, lida com isso diariamente. Né? Eu aproveito, Isadora, faço essa pergunta para você. Como você acha que o crescimento da comunicação através da internet influenciou ou pode influenciar a defesa da mulher? Agrupamentos que antes talvez não fossem possíveis, hoje são bem mais fáceis de acontecer. Porque a sororidade entre mulheres, ela pode vir de uma mulher lá no Japão que pode apoiar, que pode lançar uma campanha, que pode... E aí criar uma rede de apoio e de exigir realmente respeito e políticas públicas que abarcam a mulher e que assim possam inserir a mulher no contexto social onde a gente deve estar, porque também é outra questão a se tratar, né? A mulher é bem menos valorizada do que o homem, por exemplo, no mercado de trabalho. Isso é só um mínimo exemplo. E aí essas pressões sociais, elas podem criar força
e aí catalisar o processo de isonomia, né? Como eu já disse, que a nossa luta é realmente por igualdade, nada mais do que igualdade. Você acha que também essas redes que você falou, as mulheres se acham mais fortes porque não estão sós? Elas acham também como lugares para... Um amparo, né? Eu acredito, né? Um amparo e também, assim, Diego, de formação até de saber seus próprios direitos. Como é que você acha que a internet influenciou? Sem dúvida, a internet permite que se chegue informação e que essas redes de apoio possam ser criadas, né? Que é um assunto polêmico, o que eu vou citar agora, que é a questão do Exposed, que a gente teve há um ano e alguns meses aqui no Cariri, e que mulheres que não se sentiam, embora seja um tribunal de exceção, eu sou advogada, reconheço isso, a internet não seria o lugar oportuno para aquelas demandas. Ao mesmo tempo, enquanto mulher, eu vejo que aquelas mulheres fizeram aquilo porque elas não se sentiam amparadas em outros lugares. Talvez essa seja a dúvida não só minha, mas me refresca a memória. Do Exposed? Sim. Porque assim, a gente tem tanto comum. Não porque esse nome aí, pelo que você falou, você quer falar... Simplesmente começou com um grupo de meninas que eu falo porque eram mulheres jovens, inclusive algumas mulheres menores de idade, que começaram a expor os casos que tinham sofrido. Aí botou tudo no mesmo bolo, também tem isso, né? Não tem aquela singularidade da conduta. E assédio, estupro, e fizeram como portal de denúncia no Twitter. Lembrou? E aí foram lançados nomes de pessoas, de muitos caras que são pessoas públicas, e isso repercutiu, e aí também esses homens não tiveram o direito constitucional de ampla defesa e contraditório, muitos não tiveram a conduta singularizada, então não sabia como poderia proceder. Mas assim, por que aquelas mulheres fizeram aquilo? Por que aquelas mulheres não se sentiram amparadas para ir na delegacia, para ir numa promotoria, para ir e fazer uma denúncia, sabe? São vários questionamentos. Então, assim, está faltando realmente ainda, embora na internet se crie um grupo de apoio, está faltando ainda um mecanismo para se chegar e para se abarcar essa demanda. Sobre um aspecto legal, aquilo não é válido. Não é válido. Eu lembrei da lista e tal, não é válido, né? Não tem validade jurídica. Sim. Porque não tem nem como você saber, muitas vezes você nem sabe quem é a vítima, e você nem sabe se aquilo se trata de crimes contra a honra de alguns homens, ou se realmente são crimes contra a dignidade sexual, ou crimes de assédio, ou crimes... A gente, infelizmente, vira uma terra sem lei, a internet, olhando por essa ótica. Tem uma pergunta agora baseada assim, o Ceará, ele foi pioneiro em outras coisas, né? O nome Ceará, Terra da Luz, as pessoas pensam que é por causa do sol. Não para quem não sabe, o Ceará foi um dos primeiros estados do Brasil, a cidade de Redenção, onde libertou os escravos. O Ceará é pioneiro em muita coisa, inclusive, né, é o berço da Maria da Penha, que a lei conhecidíssima, né, no Brasil, ela tem raiz cearense. E eu quero saber se, além do nome de batismo, o Ceará deu a Maria da Penha, ele tem alguma iniciativa pioneira na defesa da mulher, na igualdade de gênero? O que eu posso dizer é que o Ceará, ele tem grandes nomes no movimento, como a própria Maria da Penha, né? A história da Maria da Penha, só fazendo um aparato para que as pessoas entendam, né? A Maria da Penha virou o símbolo de uma luta, que houve uma denúncia internacional na Corte Internacional, e aí a Corte Internacional investiga, vê que os casos são alarmantes de violência contra a mulher no país, chama o líder do executivo, que à época era o presidente Lula, e diz, em termos claros, ou se toma uma iniciativa diante dessas questões, ou vão ser condenados em cortes internacionais. E aí o presidente Lula lança um projeto de lei que é de prumo aprovado, e aí a gente tem esse avanço com a Lei Maria da Penha, que também eu posso fazer alguns apertamentos acerca da lei, né? Assim, não está dentro da pergunta, mas eu acredito que é importante no decorrer
Para que as pessoas tenham... Inclusive eu vi, se eu não me engano foi um projeto de lei que foi aprovado esses dias que aumentava a pena para os crimes de feminicídio, se eu não me engano. Na verdade ele qualifica um tipo de homicídio. Um tipo de homicídio. Tipo assim, as violências de gênero praticadas contra a mulher deixa de ser homicídio simples e transforma em homicídio qualificado pela essa questão de, tipo, você matar uma mulher pela questão dela ser mulher. Por exemplo, se você for, um exemplo para que as pessoas em casa entendam, se você for assaltar uma mulher e aí você assalta e a mata, um latrocínio, isso não é um crime de gênero. Era o que eu ia te perguntar, como eu defino um feminicídio, né? Eu tinha justamente essa dúvida. Não é só pela condição, não é só se você é mulher ou não, é se o crime foi praticado pela condição de você ser mulher, se foi agravado por essa perspectiva. A Lei Maria da Penha, pessoal, uma grande quantidade de pessoas acha que a Maria da Penha tutela toda a violência contra a mulher, mas a Maria da Penha tutela violências contra mulheres praticadas no âmbito doméstico e familiar ou quando se tem uma relação afetiva íntima. A partir disso, já é uma agressão corporal normal, no caso, não está dentro, tem que ser tem que ter uma relação de... Então, no caso, assim, uma violência no trabalho, não entra. Vai depender se o juiz vai entender se ali havia uma relação íntima. Compreendi. Mas, assim, em regra, não. Compreendi. Às vezes até de vizinhança já chegou de se entender como o caso Maria da Penha. Mas em regra são violências no âmbito doméstico e familiar. Era uma dúvida que eu tinha. Então, feminicídio é o homicídio de pessoas que fazem parte, seja são cônjuges, ou tem uma relação de parentesco. Não, no caso do feminicídio, não. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Bom, se for comprovado que aquela mulher foi assassinada ou que houve uma tentativa de homicídio contra aquela mulher pela condição dela por ser mulher, aí ela responde na modalidade qualificada. Isadora, só fazendo se eu estiver errado, você me corrige. A Maria da Penha, ela vive hoje de cadeira de rodas, né? Se não me engano, o histórico dela, ela foi espancada pelo marido, né? E ficou em coma, né? Alguns dias. Levou choques, foram 2 tentativas, sabe, de homicídio, sabe? Ela virou realmente um mártir, né, da luta simbólica. De resistência, né? De lutar pela punição, né, do agressor. E aí você me perguntou nomes, eu posso citar um nome que é bem presente na capital, que nunca se eximiu da luta, que é a Maria Luísa, que foi prefeita nos anos 80, que precedeu Ciro Gomes na prefeitura de Fortaleza. É uma mulher que foi a primeira mulher prefeita de cidades grandes, das capitais. Era uma mulher do Partido dos Trabalhadores, que à época era um partido que não era tão de centro, assim, não era tão moderado, era um partido que tinha uma certa radicalidade realmente, e ela enfrentou grandes questões, porque se hoje a gente já enfrenta, você imagina, né, nos anos 80, se não me engano, ela entrou em 86, posso estar enganada, mas acredito que seja, e ela continua na luta, porque esses dias, inclusive, a gente estava num grupo debatendo questões feministas, e ela estava presente. E assim, não posso me eximir de citar as mulheres caririenses, porque seria até uma covardia da minha parte citar uma companheira da capital e não citar as companheiras do meu Cariri, né? Que são mulheres que realmente dão o sangue mesmo, que são as mulheres que muitas vezes, ou quase sempre até, quando os aparatos estatais não funcionam ou estão fechados, por exemplo, são as que estão nas trincheiras, né? Eu posso citar minha amiga Verônica Isidório, Zuleide Queiroz, Valéria, Verônica Cocão, são mulheres assim que realmente não fogem à luta. E eu digo isso porque, em nome dessas mulheres, grandes questões já foram conseguidas aqui no Cariri. E eu quero agora que você diga uma coisa dessas mulheres. Você me conta, porque por sermos irmãos, a gente conversa, digo.
Essas mulheres, elas fazem coisas que a gente acha inimaginável. Quando a gente vê que, por exemplo, tem um cara que foi preso, está na delegacia das mulheres fazendo protesto, a gente acha que é só aquilo, né? Eu quero que você me fale, Isadora, quando tem uma violência longe, que você me contou, o que é essa... Não estou dizendo para... Não, claro. Eu tenho um caso. As pessoas compreendam, né? Sim. Ó, uma das lutas que a gente tem aqui é que a delegacia da mulher, ela seja aberta 24 horas. Ela não é, a DDM não é, nem em Juazeiro e nem Crato. E ela é aberta em horários comerciais. As agressões físicas têm a probabilidade maior de acontecer aos finais de semana, à noite, que são onde o pessoal ingere bebida e, né, existem essas maiores probabilidades. Então, assim, a delegacia fechada, quem essas mulheres vão procurar? Sabe, já chegou de verão que eu tenho que sair da casa dela, no carro dela, e pegar uma mulher na serra para que a mulher não viesse no mesmo carro do estuprador da polícia, com a polícia. Assim, são situações que quem não vive no movimento talvez não entenda a complexidade. A gente tem outra coisa também que eu acho importante, né, para que as pessoas também, até para a forma como as pessoas enxergam essas questões. Não existe nenhuma de nós remunerada. A OAB não paga remuneração nenhuma a nenhum advogado. A Frente de Mulheres do Cariri não recebe nenhum incentivo financeiro de nem ente, nem ONG, nem um ente estatal, nem nada. Muito pelo contrário, nós aqui fazemos doações mensais. Então, assim, são mulheres que têm que dar o reconhecimento, porque são realmente pessoas importantíssimas. Vocês fazem um trabalho anônimo muito importante, e eu vou dizer porque o anônimo. Antes de ontem eu estava conversando com uma aluna minha e falando da sua vinda aqui e que a gente ia conversar sobre isso. Ela, Diego, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez, uma amiga minha, ela levou uma facada do marido e esse cara fugiu. Ela foi, prestou queixa e esse cara passou um bom tempo em outra cidade. Por algum motivo, ela descobriu que ele estava aqui e era justamente no final de semana. E ela disse que foi na delegacia, ela é do Crato, é da gente aqui. Ela foi na delegacia e simplesmente a polícia disse que não podia fazer nada. E ela disse, teve uma mulher de uma ONG, uma cooperativa, ela disse, nem lembra, que fez a maior briga até que a polícia foi buscar esse cara lá onde ele estava. E ele ficou preso a partir daquele momento, porque ele já tinha um mandado contra ele. E eu disse, tu lembra pelo menos o nome? Assim, a gente não lembra. É por isso que eu estou falando que é um trabalho muito importante que é anônimo. Pois, Diego, o NUDEM foi uma luta. O NUDEM é o núcleo da Defensoria de Defesa da Mulher, que é no Crato, que é quem administra o Dr. Rafael Vilar, que também é um cara que hoje eu considero um amigo, porque embora seja homem, para lidar com as questões da mulher, ele realmente tem uma sensibilidade diferenciada, né? A gente tem que dar a César o que é de César e dar a Brutus o que é de Brutus. E a Defensoria aqui são parceiros, né? O Dr. Emanuel, então assim, a gente também é bom citar para que essas pessoas tenham crédito, a instituição tenha crédito, sim, né? E aí eu lhe digo que esses mecanismos são possíveis por causa da luta feminista caririense. Inclusive, existe a possibilidade da vinda, já é uma promessa, né? Nós já fomos para a audiência pública, que é a da Casa da Mulher Caririense, né? Que é uma casa de apoio às mulheres que são agredidas. Porque essas mulheres são agredidas e vão voltar para casa com o agressor. Nem sempre o agressor é preso, nem sempre a medida protetiva sai a tempo. Muitas vezes as meninas esconderam mulheres agredidas, escondidas, porque se o marido ameaça, se for, vai matar lá. E às vezes elas nem têm condições financeiras para se manter os... Na enorme maioria das vezes, a gente já pagou passagem para ir para o Maranhão. A gente faz a cota no grupo. Porque se ficar aqui não tem onde ficar, o marido vai matar, não tem família. Não... Gente, é uma coisa... É tão... E é tão doído. E aí você imagina também, porque não é... A gente acaba absorvendo essas histórias, sabe? Não são histórias
maravilhosas. E aí, quando você faz uma dessas, você fica um final de semana, acabou o seu final de semana. Eu fiz questão, Isadora, porque eu já conhecia essa realidade por você me contar, mas as pessoas às vezes não sabem como é a luta dessas pessoas, só vê isso superficialmente. Você trazer um problema que não é seu, teoricamente, para dentro de casa, e você sofrer com esse problema. Não é seu diretamente. Não é seu diretamente, é seu em termos de sociedade. Indiretamente é um problema de todos. Exatamente. Né? Mas eu acho que o diferencial está em você ter a escolha. Sim. Né? Eu posso escolher fechar minha porta e só não ver isso. Até eu posso escolher dar e abraçar. Justo. Tem uma frase do raciocínio do Bertold Brecht que ele fala: levaram fulano e eu não liguei, levaram os negros, levaram as mulheres, levaram eu não liguei. Agora estão me levando e ninguém se importa. Como eu não liguei para ninguém se importa comigo. Exatamente. Então eu faço questão de falar o nome dessas mulheres. Elas não buscam reconhecimento pessoal, elas dão sua vida pessoal para essa causa. Uma causa tão nobre, ainda porque nós vivemos uma barbárie de violência, de impunidade, né? Acredito eu que essas ferramentas aqui também, Isadora, complementando a tua resposta em termos de redes sociais, elas também produzem provas. Isso pode mudar tudo. Sim. Se não tivesse vídeo, provavelmente o DJ Ives não estaria sendo rechaçado, né? Aquela violência não estaria... Né? Ele ia contar outra versão e aí... E ficava um contra o outro, né? E ficava uma briga de casal banal. Sim, eu entendo que... Eu vi muita gente na internet falando que ele possivelmente seria solto esses dias e uma certa indignação e etc. Eu sei que a lei ela tem que ser cumprida, mas eu vejo tudo isso que está acontecendo com ele, extra prisão, como realmente um exemplo para o cara pensar duas vezes, porque, na minha opinião, a carreira dele acabou. Sim. Não sei a vida, porque eu acho que parte para agressão também, mas a carreira dele acabou. E como dizia minha mãe, quanto maior a queda, cara. Eu fico impressionado. Quanto mais alto, maior a queda, cara. Eu fico impressionado com isso. Então, eu acho que o que está acontecendo com ele, se o cara, bicho, é um exemplo. Se o cara não estiver vendo isso, desista do mundo. Peça para o ônibus e desça, que não tem condição. Exatamente. Eu sei que é pouco perto do que ela sofreu. Sim. Mas eu acho que só em ela não estar sofrendo mais. Só em ela ter o apoio, só em ela ter o apoio, né? Eu penso assim. Parece que vai ter justiça, né? Pelo menos ele está preso no momento, né? Um caso que revoltou o Brasil inteiro. É porque a gente fica assim, fulano tem dinheiro, conhece gente, mas tem que ter um exemplo. Pois é. E também assim, serviu para a gente perceber que a violência contra a mulher ela não tem classe social, não tem não pode, né? E eu acho que era um ponto interessante. Isadora, recentemente, né, o Senado eu gosto muito de assistir essas TVs estatais de política. O Senado deu início a uma nova política de investimento para a participação da mulher na política. Parece que vão ser 30% agora para todas as eleições. Antes era somente para eleições locais, né? Porque tem as proporcionais, isso, né? E pronto, aí o que acontece? Em relação a isso aí, inclusive eu não vou também citar nomes, né? Não tenho o intuito de expor, mas um partido político aqui do Crato está respondendo a um processo na Justiça Eleitoral, porque teria em tese, isso são palavras do MP, não minhas. O MP é o Ministério Público. O Ministério Público, que quem estava respondendo pelo Ministério Público à época das eleições era um promotor extremamente atuante, que é o doutor Cleiton Bantin. E aí ele faz um levantamento de que esse partido, que tem vereadores eleitos, tenha que ter, que haja cassação porque não foi respeitado a cota feminina de 30%. Em verdade, teriam até formalmente constituído essas mulheres enquanto candidatas, mas que usariam de candidaturas fantasmas. Não sei como vai se desenrolar essa história, né? Porque o MP não julga, quem vai julgar é o juiz eleitoral. Mas é uma
lei presente e que precisa ser respeitada, sob pena de que haja cassação. Deixa eu só tirar uma dúvida minha. No caso, vamos lá, para tentar entender melhor. Não sei como diz, o cadastro, a filiação, né? Elas saíram candidatas. Não fizeram campanha. Nem elas votaram nela, parece que foi Não, isso. ainda tem essa. Não fizeram campanha nas redes sociais, não se manifestaram enquanto candidatas em nenhum momento. Então, o promotor oferiu essa questão. Aí tem que ver também como foi que foi usado o fundo partidário. Processos desse tipo são muito comuns. E os partidos hoje já têm uma atenção nesse sentido para evitar prejuízos maiores. Diego, tem um dado aqui muito interessante, Sadora. O Brasil ocupa a 115ª posição no ranking mundial de participação de mulheres na política, ou seja, de cargos, né? Você acha que essa participação aumentada traria mais segurança? As mulheres iriam teoricamente legislar em causa própria, por um bom motivo? Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, a gente está tratando do tema mulheres, mas eu volto para toda a pluralidade. O Brasil hoje, a população em sua maioria se declara negra ou parda. Se você for ver quem ocupa os cargos do Senado da República, eu não estou nem lembrando de nenhum senador preto, por exemplo. Então, assim, as demandas daquele grupo político não são trazidas à baila. E se são de uma forma muito ínfima. Não são... Pela falta de representação. Pela falta de sensibilidade também, assim, sabe? Embora tenham homens que façam parte realmente da nossa luta e que encabecem e que estejam dispostos a realmente ajudar, quem é percussor na luta é quem sofre. Sim. Não tem como você tirar essa primariedade, sabe? Não tem. Existe, não faço parte da política radical de lugar de fala. Acho que existem pessoas que são privilegiadas realmente, que são pessoas brancas, que estão nos espaços de poder e falam pelo coletivo. Mas assim, por que não ter? Porque não quer que justifica. Nós mulheres somos a maioria da população brasileira. Por que nossa representação é tão pouca? E por incompetência não é. Isso pai de mulher, nem negro, nem pai. Agora o Ivan falou na questão do Senado, eu também fiquei agora na cabeça procurando. E aquilo ali já foi uma luta, porque não existe nenhuma mulher que esteja dentro da CPI de fato. No Senado tem quantas mulheres? Eu saiba só duas. Não, tem mais de duas. E a Elisiane. Tem mais de duas. Eu sou muito ruim com nomes. Tibério é maravilhoso, eu sou péssima. Ele é. Mas assim, eu tenho acompanhado a CPI da Covid e não são só duas, não. Existem outras. Agora as mulheres estão dando show. Postura. Sadora, tem uma pergunta muito interessante, viu, Diego? O João do Juazeiro Burgos. Ele pergunta, Sadora, como nós, empresa, podemos ajudar a fazer isso parar e agir diretamente em prol das mulheres. Já tem algumas iniciativas empresariais, como a da Magazine Luiza, né? Ela fez uma política empresarial de amparo, é o que eu tenho conhecimento. Fez de amparo à população negra, a Magazine Luiza, e de mulheres. A dona é uma mulher, né? E o que as empresas podem fazer para seguir isso? Em termos de empresa, partindo dessa perspectiva econômica, primeiro, a igualdade salarial. É o mínimo que se espera. Se duas pessoas trabalham da mesma forma... É gerente e chefe, essa dali, ela ganha mais. Mas é raridade. Atrás com a linha ali. Mulher não tem, por mais que seja maioridade numa conversa, numa reunião em que tiver homens, sempre o que vai prevalecer é a vontade masculina, né? Eu trabalho e tenho várias pessoas que trabalham comigo, que é mulher, a gente conversa e sempre no final de tudo o que prevalece há uma imposição, né? Há uma manipulação. Lá em casa quem manda é a mulher, viu? Quem manda sou eu mesmo. Também lá em casa. Aí foi pra lá, fazer mandar. Mas nós estamos falando assim, o que é a empresa? O que é que o gestor, o gerente... O que é que ele pode fazer? O que o gestor
pode ficar, não só nessa Além da ideia valoração salarial, ficar atento a todas as formas de violência que as suas funcionárias que estão no seu leque possam sofrer. Porque isso é extremamente comum. Sabe, os casos de assédio. E são, assim, é uma coisa tão legitimada que às vezes o homem não sabe, e às vezes até a mulher não sabe que aquilo é uma forma de assédio, que aquilo é uma violência, que ela está tutelada. Sabe? Que existe todo um direito, que existe toda uma questão em cima dela. Então, assim, ele, enquanto, vamos dizer assim, patrão, pode ficar atento a isso. Dá amparo, que eu acho que muitas vezes ela até tem vontade de falar, mas ela fica com medo de perder o emprego, ou de piorar, tipo, eu estou nessa posição, eu vou reclamar, falo, vão me jogar para outra coisa, achar que eu estou inventando alguma coisa. Eu acredito que dessa segurança a funcionária, eu acho que é muito importante. Porque às vezes tem uma empresa que trabalha uma mulher no meio de 3, 4 homens, não é difícil quando você tem uma cozinha, um exemplo, né, determinado tipo de coisa, para que ela não se sinta acuada naquilo e tenha abertura para falar alguma coisa. Acho que você tem que dar essa abertura, dar esse acolhimento. a gente pensa só, né, que violência é bater, porque teve agora do DJ, mas violência é assédio, é constrangimento. A Lei Maria da Penha cita taxativamente 5 tipos de violência e ainda não é um rol taxativo. Ela é um rol exemplificativo, se o magistrado entender que existem outros tipos. Mas ela cita que são as mais comuns, né? A física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. São os 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz. Fala um pouquinho para o pessoal de casa. Entender, né? Pronto. Eu ia perguntar da patrimonial, nunca ouvi falar também. Pronto. Podemos começar pela patrimonial, quando a mulher não tem autonomia financeira sobre, inclusive, os frutos do trabalho dela. O homem quer controlar a conta bancária, quer controlar o dinheiro da mulher, coloca a mulher em situações constrangedoras nesse viés econômico, sabe? Sim, entendi. Tira o que é da mulher para si. E aí esse é um exemplo. A violência física, acredito que seja autoexplicativa, né? A psicológica é quando o homem comete espécies de tortura psicológicas com a mulher, sabe? Humilha, agride verbalmente, isso é uma violência psicológica. A violência moral, ela pode se confundir com a violência psicológica. A violência moral, ela faz parte dos crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação. Né? Existe a honra subjetiva da mulher, que é você agredir, chamar com palavras de baixo calão, dizer coisas pejorativas com a mulher que mexam com a honra dela, assim como sair falando a terceiros, esse tipo de coisa. A violência sexual é quando o marido, o namorado, não vou dizer, não com violência ou grave ameaça, porque com violência ou grave ameaça já é crime de estupro. Mas é assim, impõe uma relação sexual que a mulher não quer, impõe, né, que a mulher não use, obriga a não ser usado preservativo, sobre um por exemplo. termo de chantagem, pode ser? Pode ser também, pode ser. Assim, a conduta ela vai depender de onde o juiz enquadrar, mas é basicamente, acho que já falamos de todas, né? Já. Onde eu posso colocar, que agora tem se falado bastante a questão do relacionamento abusivo, onde eu encaixo nesse contexto, ou ele está fora desse sentido? Não, dependendo do nível de relacionamento abusivo, existe sim a violência psicológica. Eu acho que é o que se assemelha mais a essa questão do... Sim. Porque, pelo que eu entendi, é como se o homem, dentro de várias situações, ele fizesse a mulher se sentir culpada e obrigada a ficar com ele por A violência patrimonial também pode se enquadrar, né? Justo. Isadora, nós temos aqui, né, já falou da Delegacia da Mulher, inclusive a titular da Delegacia da Mulher, a doutora Camila Brito, ela vai estar aqui também, ela está no recesso, ela trabalha muito, ela esteve envolvida nos principais casos de crimes contra as mulheres aqui, né? Ela é uma pessoa bem presente também em entrevistas, acredito que as pessoas conheçam. Além da Delegacia da Mulher, Isadora, nós temos quais outras estruturas do Estado ou da sociedade civil que as mulheres possam se amparar? Você Conselho da Mulher Cratense. Conselho é um conselho formado, é um conselho de... É um conselho formado de acordo com o voto. Existe uma eleição. E aí
que são pessoas do município, né? O município que organiza o conselho. Nós temos a Defensoria Pública, que é pelo NUDEM, né? Na pessoa, como eu já citei, do Dr. Rafael Vilar. E nós temos a OAB, agora eu tenho que falar da instituição a qual eu pertenço, né? Que a OAB também, muita gente acha que a gente atua diretamente nos casos concretos enquanto advogada. A gente não atua dessa forma, até porque a gente não tem nem como, não tem nem estrutura. Como eu já salientei, a OAB ela não remunera os advogados que fazem parte da administração. Então, se a gente for advogar por todas as mulheres que nos chegam, isso ficaria impossível. Quando aconteceu o caso do Exposed, que eu já citei, nós abrimos um canal de assessoria jurídica. Mas Gratuito? Assim, gratuito. Para acolher, primeiramente, porque quem trabalha com esses casos diretamente tem que se entender que antes mesmo de qualquer esclarecimento jurídico, antes mesmo de qualquer encaminhamento, você tem que acolher aquela mulher, porque ela vem extremamente fragilizada. Sofrer uma agressão já é ruim, quanto mais no seu companheiro. Né? Vamos pensar, sim. Não tem nem... Então, assim, a gente faz esse trabalho, queira quer não, porque sempre chega, embora não seja, a gente não vá peticionar em nome daquela mulher, a gente recebe, a gente faz um acolhimento, a gente faz uma triagem, e aí encaminha para a defensoria, e aí já marca a hora de atendimento, tudo. Eu vi um dado, Correio Brasiliense, do ano passado aumentaram 2%, né, a taxa de feminicídio, e mais de 22 mil denúncias de violência contra a mulher em todo o Brasil. Isso dentro da pandemia. Quando começou a pandemia, o pessoal falava muito assim, a hora de ver os casamentos durar agora. Porque muitas vezes você terceiriza amor. Passa o dia em casa, a mulher passa o dia trabalhando, a mulher passa o dia trabalhando, chega à noite às vezes só para jantar e dormir. Como você deixava também seu filho na escola, que é terceirizar a educação, que eu acho isso horrível, depois podemos falar sobre isso. Mas quando você chegou a hora de conviver de verdade, a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer, ninguém sabia o quê. Muitos relacionamentos se fortaleceram, muitos deles, que você passa a conversar mais, a admirar mais aquela pessoa. Mas, infelizmente, também aumentaram, e eu acredito que, não é botando culpa na live não, mas também a questão do álcool, principalmente ali no início, que era quase todo dia, live e tal. Também, as tensões, muitas tensões, estresse. Problemas financeiros. Sim. Aí eu percebo o seguinte, essas mulheres, muitas delas, às vezes denunciavam anonimamente, mas não tinham a coragem de sair de casa por uma certa dependência, e ao meu ver, muitas vezes, na grande maioria, financeira. Na tua opinião, como a gente poderia sanar esse problema ou tentar minimizar de alguma forma, a não ser um projeto de lei, uma mudança, um incentivo, não sei. Diego, a gente não esmiuçou aqui algumas questões jurídicas, porque tem um nível de complexidade maior. Sim. E aí eu também, se eu fosse adentrar nesse tema, eu gostaria de falar melhor para que eu não fosse mal interpretada. Ok. Mas assim, sendo bem simplória, eu não acredito no punitivismo. O que é o punitivismo? Eu sou advogada criminal, é o que eu amo fazer, é o que eu mais estudei na minha vida e é o que eu quero passar a minha vida toda estudando e atuando. Entretanto, eu tenho plena ciência que não é pela seara criminal que a gente vai resolver qualquer problema social. Seja ele violência contra a mulher, seja ele homicídio comum, seja ele qualquer crime que seja. A história mostra, né, a criminologia mostra que você endurecer, enrijecer leis, aumentar penas, por exemplo, não faz com que a prática daquele delito cesse ou sequer diminua. Então, assim, a única alternativa é uma alternativa pedagógica. Eu comecei dizendo que tinha medo de ser mal interpretada, porque às vezes a pessoa diz, quer dizer que não é para aprender, quer dizer... Não é assim. Quem praticou um crime, existe o tipo penal, ele tem que responder ao processo, tem tudo. Cada caso é um caso, se for de prender, que prenda, sabe? Mas assim, dizer que esse tipo de ação vai diminuir,
a violência contra a mulher, não vai, porque aquele cara sequer vai refletir se a conduta dele foi certa ou errada, sabe? Muitos dos homens que praticam violência contra a mulher, eles acham que têm o direito, sabe? Porque o doutor Rafael, que eu já citei aqui hoje, eu estou citando muito o nome dele, a orelha dele deve estar coçando. Mas o doutor Rafael tem uma pesquisa aqui no Cariri, que existem níveis altíssimos de violência contra a mulher, diga-se de passagem, embora nós sejamos uma terra de muita cultura, né? A cultura também da violência contra a mulher é presente. O doutor Rafael tem uma pesquisa que fala da violência transgeracional, que é aquela pessoa que viu os pais, ou a mulher, ou o homem, praticando violência, o filho tende a ser violento e a mulher tende também a naturalizar e aceitar uma violência futura. Isso. Então, assim, embora, por exemplo, você vê o caso do DJ Ives, qualquer pessoa, eu vou dizer assim, comum, sensível, né, que você quer matar ele. Você fica numa indignação, você fica se perguntando, meu Deus, como é que outras pessoas presenciaram, não pegaram uma faca, filha minha, se fosse uma irmã minha, como é que não pegaram uma faca e não mataram esse cara? Que cara estúpido, o caso dele é só mais um, assim, que não vai ser resolvido por essa questão prende. Não pode resolver com o fígado, né? Exatamente isso. E dentro do caso dele, tinha, inclusive a menina falando, né? Eu esqueci o nome dela agora. Pamela Holanda. Ela falando que depois que ele agredia ela, ele ia tratar ela como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei, cara, como? Ela foi na delegacia um dia, foi aí que não teve flagrante, né? Não existiu a prisão em flagrante nesse caso concreto. Porque ela foi na delegacia, ela ficou tão atônita, tão nervosa, que ela voltou para casa. E ela disse no depoimento no outro dia, quando ela se dirigiu à delegacia, que ele dormiu na mesma cama que ela. Deitou e dormiu. Na cama deles dois. Mas, rapaz, que coisa. Você vê, assim, ó, a gravidade desse tipo de violência, assim, o quanto é normalizado, né? Rapaz, vou dizer uma piada aqui. Eu não dormia, não. Eu ficava com medo dela querer descontar de noite. Eu sendo ela, eu... Deu mesmo, muito mais maluco, rapaz. Gente. Eu tava dormindo sono sossegado. Pois é. Não, os dois. Sem julgar, né? Sem julgar. Não, sem dúvida. Exatamente. Nós estamos aqui só levantando hipóteses, né, Ali? Levantando uma bandeira que, assim, eu acredito que várias mulheres teve a mesma postura que ela teve no fato dela. Porque hoje as mulheres, infelizmente, querendo ou não, são dependentes dos maridos financeiramente. Sim. Ainda existe muito essa cultura de o provedor ser o homem. Até porque o homem ganha mais no mercado de trabalho. Até por várias outras questões. É toda uma estrutura social, Isso, né? é toda uma estrutura. Isadora, pelo esse estudo do Dr. Rafael Vilar, com essa orelha dele aí, quer dizer que as políticas públicas elas têm que ser transgeracional. Eu digo isso assim, porque nós eu digo pela idade que nós crescemos para ser machistas também, né? Eu cresci para ser agora machista. somos também. machistas em desconstrução. Assim, eu não Podemos aceitei dizer. desde sempre, né? Assim, no caso, porque Tibete sabe que eu lá em casa tenho 2 irmãos homens mais velhos e convivi com primos homens. E primos e irmãos muito livres, né? A gente teve um crescimento muito... E para mim era muito complicado, porque eu, enquanto criança, tinha certas restrições que os meninos não tinham porque eram meninos. E assim, isso me Eu brigava com revoltava de um Isadora jeito. muito. Ele me revoltava de um Briguei jeito. muito com Isadora. Você não pode fazer isso não. Fazer um ponto com relação tanto ao que você falou sobre a questão das gerações, como a questão do machismo. Como uma cultura de educação. Eu acredito que essa seja uma das. Por que eu falo isso? Como eu citei no início da nossa conversa, me admirou muito o que aconteceu no caso do DJ Ives, porque não passava pela minha cabeça. Por quê? Porque eu nunca vi isso dentro de casa. Eu não fui criado. Eu vim saber o que era, sendo bem honesto, o que era racismo, o que era machismo, acho que eu já tinha uns 14, 15 anos. Eu brincava com os meus amigos, independente de raça. Eu nunca tive esse tipo de educação. Meu pai me ensinou, meu pai até
Meu pai me ensinou que mulher não se bate nem com a rosa. Hoje, não sei se eu sou exceção, não estou cagando regra. Não sei se sou exemplo, mas hoje eu sou casado com. Eu até brinco, que a gente foi prometido de criança. A gente começou a namorar, eu tinha 16, ela tinha 15. Porque eu achava o casamento tão bonito que foi um tipo de relacionamento que eu sempre quis. Por isso que eu penso que essa construção de educação de machismo, ela existe, ela é real. Mas existem também pessoas boas que sabem criar seus filhos com boas condutas. E eu acho que são elas que a gente perpetuando esse tipo de educação que eu vou passar para minha filha, são elas que vão salvar. Infelizmente não temos um curto prazo, mas eu acredito que são elas que vão salvar a nossa sociedade desse tipo de situação, que ela não aconteça mais. Só um ponto. Diego, uma coisa que eu tenho que falar, assim, que eu não posso esquecer, né? Que assim, porque a gente não pode ter só discurso, né? A gente tem que, de alguma forma, dar a cara, né? Para que a gente consiga o que a gente propõe, o que a gente acredita. E aí, a Prefeitura Municipal do Crato, né, vendo o quanto o movimento se empenhava nisso, foi uma exigência do movimento também, a implementação do ensino da Lei Maria da Penha na rede pública municipal da cidade do Crato. E aí o que foi que aconteceu? A Secretaria de Educação convidou a URC e a OAB e nós, nesse momento, estamos fazendo a formação desses professores. São 5 aulas piloto. Eu só estou um tanto quanto frustrada porque eu sou analógica, eu não sou digital. Eu queria conhecer essas pessoas, eu queria estar com essas pessoas. No momento, não é possível. A gente até postergou um pouco na esperança de a pandemia não demorar tanto. Sim. Só que chegou um momento que não tem mais como esperar. A gente não, nessa insegurança. E aí a formação já começou, teve uma aula inaugural que muita gente participou, foi incrível. E aí além dessa aula inaugural, são 4 módulos. A OAB, a Comissão de Defesa da Mulher, está responsável pelo último módulo, que é onde vai se fechar com a análise da formalidade da Lei Maria da Penha, mas se começa a trabalhar para esses professores desde os primórdios do que é ser mulher, do que é o papel da mulher na sociedade, da invisibilidade, do apagamento. E aí até a gente chegar, faz todos os recortes de gêneros, recortes de sexuais, recortes, sabe? Até se chegar na Lei Maria da Penha, para que esses professores tenham formação para se passar para as crianças. Eu acredito que com essa iniciativa nós podemos ser pioneiros num jeito diferente de educar. Porque eu falo isso? O Jonathan, quando esteve aqui, que é o proprietário da Juazeiro Burgers, ele veio de São Paulo, e ele disse, cara, que vocês nordestinos nunca percam essa educação que vocês têm, esse respeito que vocês têm. Ele achou muito bonito a coisa da benção. Da benção. E quando eu disse que ainda tem que dar com a mão certa, claro. Ele disse, não é folia? Como? Aí na hora que você tem a percepção que, apesar de como o pessoal achar que aqui por ser interior do Ceará é todo mundo retrógrado e não eu acho que são esses valores que a gente tem que aperfeiçoar e passar para frente. Então, eu acredito que uma iniciativa como essa ela vem para somar muito a nossa educação. A nossa política pública hoje que é a realidade, né? Realidade, já está havendo a formação. O nosso módulo é em setembro. Já tem data, já tem tudo. Diego, tu tem mais algum questionamento? Eu tenho mais um questionamento para a gente ir para a parte final. Perguntar sobre a Vai perguntar logo. Pronto. Essa que eu vi recentemente, o pessoal falando sobre essa questão da legítima defesa da honra, que às vezes os caras querem emplacar isso aí. Eu achei um absurdo. Eu acredito que isso nos casos de traição. Quando o cara mata a mulher, aí ele quer alegar isso. Eu achei um absurdo. Queria saber o que você tem a falar sobre isso. Olha, esse isso não? Na verdade, foi proibido o que é essa questão que o Diego está comentando.
foi proibido ser tratado em júri popular a tese de que o homem teria cometido o homicídio, matado a mulher, um feminicídio, por questões de honra. Não, exatamente. Existe uma polêmica no direito, eu vou trazer só a ponta do iceberg, porque também se eu for esmiuçar, a gente não sai mais daqui. Mas assim, existe uma parcela dos criminalistas, né? Uma parcela bem considerável, foi de encontro a essa perspectiva, porque diz que isso cesseia a manifestação do advogado e o livre convencimento do tribunal do júri, né? Que é quem tem realmente a palavra decisiva nesses casos, né? Dos crimes que vão ao tribunal do júri. E aí é uma coisa assim, que enquanto mulher, eu digo que eu vivo dividida. Inclusive hoje no grupo da frente, e a gente já discutiu sobre esse assunto, a gente discute sempre, porque no grupo da frente tem agricultora, professora, advogada, psicóloga. Então, assim, é uma gama de percepções e isso nos enriquece muito. Mas a gente discutiu porque algumas questões a gente é a favor pelo caso de ser mulher, de ser militante, mas que esbarra na ciência. Sabe? E por aí começa a perspectiva punitivista. Sabe? Você olha que um homem está com a mulher, o sangue só se quer que seja preso, talvez engula a chave lá e fique lá para sempre. Aí quando você começa, você diz, não é dessa forma, não entende. Existe uma diferença entre vingança e justiça. Aí a gente vai se acertando, mas essa questão da legítima defesa da honra é exatamente isso. É porque às vezes parece meio feudal. Se você pensar no caso do homem, vou matar a mulher porque ela feriu minha honra. E eu digo que é corno fraco, não sabe? Não aguentar um chifre, querer matar a mulher. Eu sei que tá levando chifre aí, não faça isso sujo, não, viu? Arrume outra, vá ver outra realidade. Bem tranquilo. O povo diz que... O povo diz que agora tá no celular no Instagram, nós estamos só no YouTube. Você que... Eu vi uma cor, olha, de ser cor, né, como um sapato novo. Você usa o sapato novo, dá um pouquinho de cara. Mas quando você vai usando, aí você vai... E hoje tem tantas modalidades de amor. Se você é um cara assim, liberal, se arrisca. É o poliamor, né? Vai trisar, não sei o quê, vai com tudo. Mas é bom a gente falar um pouquinho, rir também um pouquinho, para quebrar um pouco, né, a seriedade desse assunto, mas não deixar de dar importância. Porque assim, eu vejo hoje as políticas, mesmo nós estamos num cenário... Claro que nós vamos ver mais esse tipo de violência graças a essas ferramentas. Porque elas não deixam de acontecer, elas apenas estão sendo filmadas. Né? O Cariri, há muitos anos, é palco de feminicídio. Feminicídio que tomaram as manchetes nacionais, que chocaram, crimes que aconteceram no coração da nossa cidade. E isso nos entristece como sociedade, como povo, né? E saber que esse tipo de violência acontece tão próximo a nós. E traz muito sofrimento a essas famílias e a essas mulheres. A gente sabe que, Isadora, que o medo de denunciar, o medo de ficar isolada, de ser desacreditada, da impunidade, de ficar sem a subsistência, de pensar nos filhos, isso é uma realidade que as mulheres devem pensar, mas primeiro em estarem vivas, né? Porque muitas vezes a denúncia... Às vezes ela não tem uma segunda chance, né? Exatamente. E é isso que nós queremos que você deixasse. Em nome você como participante da Frente de Mulheres do Cariri, como presidente da Comissão de Defesa da Mulher da OAB, eu quero que você deixe uma mensagem a essas mulheres, se vale a pena denunciar, quais os canais, para que elas se sintam amparadas. Olha, meu irmão, eu não vou ser hipócrita no sentido de que eu me sinta no direito de se colocar no lugar daquela mulher mais do que ela. Porque o ônus e o bônus de qualquer ação ou omissão que ela tiver, vai ser dela. Sabe, a gente também costuma dizer que tem uma frase que a gente usa da militância que a gente diz que morreu com a medida protetiva no bolso. Então eu posso dizer, vá, denuncie e isso não importe no resultado positivo, sabe?
Mas em regra, pela minha experiência, pelo meu estudo, pela minha vivência, denuncie, se fortaleça, procure independência, quebre esse ciclo vicioso de violência. Porque se não for você, não vai ser seu agressor que vai cessar. Sabe? Essa violência, faça isso por você, faça isso por seus filhos, principalmente, porque é um trauma enorme para crianças que convivem em um ambiente desse. Como a gente já falou da violência transgeracional, corre risco dessa criança sofrer efeitos a vida toda, por presenciar, viver isso. A criança também sofre violência. Então é isso. Existe a Frente de Mulheres, existe o Grupo de Valorização Negra GRUNEC, que são fora, né, dos aparatos estatais, mas existem também os aparatos estatais que servem de acolhimento. Tem o Conselho da Mulher do Crato, da Mulher Cratense, tem a Defensoria Pública e tem a Delegacia da Mulher, na pessoa da doutora Camila, que também está nessa luta com a gente. Então essa é a mensagem. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, bater esse papo. Já está mais do que convidada para a gente conversar mais. Você tem uma fala apaziguadora. Eu gosto muito de conversar com ele sobre isso. Isso me cativa muito. Você começa a conversar com uma pessoa que tem esse tipo de fala apaziguadora, uma pessoa sensata, e é extremamente construtivo para a gente. Então, muito obrigado mais uma vez. E ela está aqui hoje não é porque é minha irmã, vale salientar, ela é presidente, né, da comissão da OAB, da mulher, da defesa da mulher, e muito bom, Isadora, mostrar essa relevância da sua fala, né? Mostrar que eu sempre me pautei no meu exercício profissional em prestar também um serviço, não só para a minha subsistência, prestar um serviço de utilidade pública. Dá uma função social à nossa existência, né? E é isso que eu acho que você faz hoje, se colocando, o salário que você recebe é esse, né? É salário e a obrigação de quem tem as ferramentas que adquire ao longo da vida. Eu sou cristã, então assim, é uma obrigação, claro, respeitando todas as demais religiões, inclusive frequento, já fui em outras, porque eu acho lindo as manifestações de fé, mas como cristã não é só uma possibilidade, é uma obrigação, né? O podcast Cariri está de portas abertas, né, para você. Com certeza. Eu que agradeço, pessoal. Beijão, tô bonita. Essa câmera aqui, manda um beijo no final, ó. Deu certo aí? Esse ar não fez tudo. Não, fez não.